Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos hoje no Rodricast, novamente, o podcast que fala de moda, posicionamento de imagem, marketing, estilo, cultura e todas as outras coisas que permeiam o mundo do negócio digital. Como que a gente trabalha com a rede social e como que a gente se posiciona e usa ela para melhorar nossas vidas e nossos negócios. Hoje teremos a presença da incrível Thalita Ribeiro, designer de moda, stylist e consultora de moda. Tatá, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a você. Conta pra gente, Tatá. Conto. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou uma aquariana paulistana que trabalha com moda há mais ou menos uns 8 anos. Não é minha primeira profissão, já é minha segunda profissão. Trabalhei com comércio exterior antes. Olha que beleza. Nada a ver, mas tudo a ver. Tudo a ver. E eu acho que meu trabalho e minha vida é transformar a vida de outras pessoas. Fantástico. E transforma mesmo. É um resumo. Verdade, verdade. A gente trabalha junto já há algum tempo e a gente sabe da transformação que a gente proporciona na vida das pessoas. Tatá, conta pra gente uma coisa que muita gente tem dúvida. A gente que é do setor, a gente sabe as diferenças, mas vamos explicar pro pessoal. Qual a diferença do designer de moda pro stylist? Tá, o designer de moda é uma nomenclatura nova, de mais ou menos uns 20 anos, que é quando começou a aparecer as faculdades de design de moda. Mas, ao longo da história da humanidade, a gente tem o papel de estilista, né? O estilista é uma profissão muito antiga, né? Está presente há muito tempo. Então, eu fiz faculdade de design de moda, me formei, sou uma designer de moda. Mas, dentro da moda, a gente tem vertentes de trabalho. Então, um designer, ele cria coleções, né, de roupa, de sapato, de joias, enfim. E o stylist, ele já pega esse material pronto, pega uma pessoa e usa essas ferramentas para transformar uma imagem. Então, é uma variante, né, da minha profissão mãe, digamos assim, base, né, uma variante. O styling, basicamente, é você fazer um compilado de roupas já existentes e proporcionar ali um estilo. No meu caso, especificamente, não somente isso, porque... Por isso que eu perguntei. Porque pela minha formação em design, então, eu tenho uma visão um pouco mais ampla. Eu não trabalho só com a roupa pronta, né? Roupa não, a vestimenta, né? Que é o traje inteiro. É o acessório, é o sapato, a roupa, a bolsa. É uma criação imagética inteiriça, né? Então, no meu caso, como eu tenho know-how do design na minha vida, eu desenvolvi ao longo do tempo, na verdade, desde o começo, uma técnica onde eu faço a roupa no corpo das pessoas. Eu já vi ela fazendo isso, é incrível. E tudo bem, a técnica não é nova, não fui eu que fiz, né? A mulagem é uma técnica antiguíssima. Mas eu fui criando minha própria metodologia dentro de uma técnica que já existia. Então, eu misturo peça pronta com a que eu crio do zero. Então, eu falo num passo apuro, né? Porque quando eu não tenho uma peça para atender o cliente naquele momento, eu faço. Gente, primeira vez que Thalita foi lá em casa fazer um styling, ela me chega com uma mala cheia de tecido. Eu falei, que essa doida vai fazer com esse tecido? Aí ela trouxe algumas peças de roupa e falou, não, eu vou criar o corpo, a peça no corpo dela. Nossa, Aí eu foi falei, a primeira ai, vez, meu Deus. Né? E ficou maravilhoso e lindo, né? Então, palmas pra Thalita e demérito pra mim, que falei, o que essa doida tá com esse tanto de tecido aí? Mas é muito legal essa técnica da molagem, né? Porque, na verdade, os vestidos são feitos na alta costura assim, são feitos no manequim. Exato. Né? E pelo aí estilista. Pelo estilista. E aí você vai e faz isso diretamente no corpo da pessoa, da cliente, e fica realmente um caimento ali que você tem aquilo realmente desenhado para a pessoa, né? Desenhado no corpo da pessoa, né? E vale para tudo, né? Vale para sapato, porque até no dia que a gente se conheceu, eu fiz o sapato, você lembra? Verdade. Fiz a bota. Uma bota jeans. Você vê? Eu tava prevendo a tendência desse ano, hein? Tá, mas é isso. 2 anos atrás. Tatá, e conta pra gente se tem diferença, porque a gente tem o designer, a gente tem o stylist e o consultor de imagem, onde que ele entra em tudo isso? Fala um pouquinho desse assunto, porque a gente vê muita dúvida entre as pessoas do que cada um faz. Como que é a função do consultor de imagem? A principal diferença entre o stylist e o consultor de imagem, eu falo que é a visão. Um pouco mais micro e mais macro. Porque o stylist, ele faz uma construção de imagem. Quando eu estou te olhando aqui, eu não estou vendo só você vestido, eu estou vendo tudo que está acontecendo no ambiente. Tudo que tem em volta, a minha visão ela é ampla.
Então, se você tivesse aqui com fundo preto, eu teria uma impressão. Se você tivesse, sei lá, com uma jaqueta vermelha, eu teria outra impressão. Então, é uma construção que envolve muitas coisas. Que envolve a luz, que envolve o ambiente, envolve a maquiagem e o cabelo. Então, a gente pensa em criar uma imagem para passar algo. Uma sensação, um sentimento, uma emoção, uma intenção, né? Então, a gente tem que pensar também que o ser humano, ele tem níveis totalmente diferentes de entendimento, que são... eles vêm da nossa criação, do ambiente que a gente viveu, da influência da nossa cultura. Então, o stylist, ele precisa cuidar muito de acordo com aquilo que o cliente pede, né? Ou que a revista pede, enfim. De passar uma imagem que vai ser exatamente assertiva, né? Sim. E que não vai ferir uma minoria ou que não vá... Casos recentes que a gente tem visto aí de grandes marcas mundiais cometendo esses deslizes intencionalmente para causar movimento, mas às vezes é um tiro no pé. Às vezes é. E o consultor de imagem, ele trabalha com elementos pré-definidos que a gente tem. Por exemplo, a pessoa baixinha não pode usar uma calça muito curta porque ela vai ficar mais curta ainda, digamos assim. É um código visual que está ali e que, em algum momento, ergonomicamente não funcionou, alguém notou e, isso aqui não vai funcionar. Mas aí eu, como stylist, quero criar uma imagem onde eu preciso diminuir a pessoa. Então, isso aí não interfere para mim. Porque eu quero, intencionalmente, que aquela pessoa esteja com aquela calça curta naquele momento. Sim. E o consultor também, ele limita um pouco mais alguns campos, assim, né? Então, por exemplo, cartela de cor. Muitas pessoas perguntam para mim, você faz cartela de cor? Você faz análise de cor? Não, porque para mim é um fator limitante, né? A partir do momento que eu falo para o cliente, olha, você pode combinar vermelho com rosa, ok? Pega lá o círculo, combina... A pessoa ela vai ficar assim, porque ela nunca fez essa combinação na vida dela. Daí ela fica totalmente receosa. Tá, e se então o vermelho ele não combina mais com o amarelo? Né? Então, ficam essas coisas. Tem muito consultor de imagem muito bom no mercado hoje. Reconheço super. Grandes escolas de consultoria de imagem. Muitos. Mas é até aí, entendeu? Provavelmente, um consultor de imagem não conseguiria montar um editorial para uma revista. Eu vejo a profissão do consultor de moda como uma coisa muito prática para o cliente. O cliente que não necessariamente está na mídia o tempo todo. Talvez ele até passe também por consultoria de moda, porque tem algumas coisas estruturais que são importantes. Mas para uma coisa mais artística, o stylist vai se apropriar talvez melhor da temática. Não que eles não possam intercambiar, sim. né? Mas precisa de mais... argumento, vamos dizer assim, criativo para você poder produzir um editorial. Uma profundidade, uma capa né? de um disco, um espetáculo. Porque o stylist, aproveitando, né, o gancho, a gente veste uma pessoa comum, né? Eu posso vestir você aqui, como posso vestir um artista, como... A gente até estava comentando, né, cara? Um presidente vai tomar posse. Ele está vestindo lá um terno, né? Lá, a sua faixa. E isso é um código visual que a gente tem, que a gente entende que uma pessoa de terno, com uma alfaiataria, ela está passando um certo respeito. Ela está passando... Por quê? Isso está aqui na nossa cabeça, que vem lá de muito tempo da nossa cultura. Então, esses códigos o consultor trabalha mais. O stylist, eu falo que ele já sai um pouco da caixa para entregar uma imagem diferente. Sim. Né? Então... O stylist vai buscar entregar imagens mais icônicas, vai. Né? Enquanto, como a gente falou, o consultor vai trabalhar a questão do dia a dia. Você falou a questão dos códigos de vestimenta, né? E eu sei que você trabalha com consultoria para homens e para mulheres e styling para homens e para mulheres, porque você faz as duas coisas, certo? Uhum. E me fala uma coisa, tem código de vestimenta para cada profissão? Porque eu vou te perguntar isso pelo seguinte, você falou do terno. Uhum. Antigamente tinham várias profissões que usavam terno. Uhum. Hoje o advogado usa terno, o político usa terno, e é isso. Aí eu vejo às vezes médicos de terno, vejo dentistas de terno. Será que é necessário? Qual a sua opinião? Então, a questão de... Você falou do advogado, né? Até é uma luta de anos, tá?
tipo, da galera lá na OAB para não usar mais o terno e a gravata, principalmente os homens, né? Porque é uma roupa quente, né? Não é uma roupa extremamente confortável, então a gente tem que pensar que a gente mora num país tropical, onde faz calor basicamente o ano inteiro, na maioria do país, e é um desconforto, né? Ninguém gosta de trabalhar desconfortável. Então, isso já várias vezes eu vi esse debate. E semana retrasada, eu acho, um mês atrás, talvez esteja equivocado no tempo, mas saiu uma pesquisa também nos Estados Unidos sobre a vestimenta do médico. Eles colocaram vários médicos, várias pessoas que diziam que eram médicos, com cores diferentes. E aí perguntavam para as pessoas, qual que é o que você vai sentir dor? Qual que é o que é o mais sério? Qual que estudou mais? A roupa era igual? Ali era a questão da cor. Então, a gente tem pré-definido na nossa cabeça, isso é coisa cultural, tá? Isso não é... Ah, de onde que eu tirei isso? Não, você vive no Brasil, um país basicamente, a maior parte dele cristão, tropical, enfim... Tem ali situações que constroem a tua cultura. Se você foi criado em Brasília, eu fui criada em Santa Catarina, nós não vimos as mesmas coisas. Não, certamente não. Né? Então, isso foi construindo. Mas existem coisas que são historicamente muito incisivas. Por exemplo, o terno. Então, o terno, ele é uma vestimenta que foi muitos anos exclusiva dos homens. Né? Então, o homem... numa visão totalmente machista da história da humanidade, que a gente já sabe. Então, só o homem podia usar. Eu até hoje, coincidentemente, tô de blazer, né? Mas só o homem podia usar. Então, ao longo do tempo que a mulher foi adquirindo vários direitos, né? A vestimenta foi um deles. A mulher passou a usar calça, usar blazer, então, usar salto, porque o salto era uma coisa exclusivamente de homens, também, para quem não sabe. Né? Salto os reis usavam, a plebe não usava, né? Mulher, muito menos. Então, aquilo ficou na cabeça de que aquilo era uma coisa séria, uma coisa formal. Então, quando é sério, é formal, eu passo o quê? Respeito, credibilidade. Aí, semioticamente falando, passa a se criar um signo, e aí aquilo, aos olhos comuns... então isso aqui, se eu ponho um blazer, eu estou bem vestido, eu estou... Sim. Entregando aquela imagem. Eu sempre falo, tem um exemplo que eu dou, assim, eu falo que é incrível. Você já imaginou uma noiva entrando na igreja de preto? Só se for num clipe de banda de rock. Só se for a Lady Gaga. A Lady Gaga. Que tem licença poética, né? Exato, mas ela vai pro campo da arte. Né? Por quê? Porque a gente colocou lá num tempo, né, específico, coisa do quê? De 300 anos, mais ou menos. Quanto mais elementos visuais você tinha num vestido de noiva, mais rico você era. Porque você podia comprar bordados, você podia comprar cores, né? Porque as cores, desde sempre, vêm da natureza, né? De elementos da natureza. Então, quanto mais coisas tinha, mais você podia pagar. E aí, determinada, não sei precisar o ano, mas a rainha, se não me engano, foi a rainha Vitória, ela ia casar, foi na época das cruzadas, e não chegou os pigmentos para ela atingir o vestido dela. E ela falou, cara, vou ser rebelde. Não quero nada, vou casar de branco. Até porque eu sou virgem, pura, então eu vou casar de branco. Criou-se todo... Uma historinha. Uma simbologia. Exatamente. E aí, o que acontece? Para a sociedade, o que ela falou? Ela não vai falar, eu sou virgem pura. Até porque, na época, isso era um requisito para se casar na igreja, né? Sim. Mas ela falou assim, não, então, em nome da guerra, essa questão toda de guerra, eu vou promover a paz com o meu vestido de noiva. Então, ela atrelou várias coisas ali. Eu estou casando porque eu sou pura, então quer dizer que o branco é um símbolo de pureza. Enfim, entrou várias coisas ali. E aí eu volto a dizer, não é só a roupa, é a cor da roupa também. Não, e é muito legal isso, porque a gente fala muito de posicionamento de imagem, porque é uma área que a gente trabalha bastante, tanto na fotografia quanto na parte de estilo e de moda. E eu falo sempre para as pessoas, né? Tudo comunica o tempo todo. O que você veste, cor do que você veste, estilo de corte do que você está vestindo, a sua foto,
os vídeos que você faz, o que você curte, porque os outros veem às vezes o que você curte, né? Tudo é comunicação, a gente está se comunicando o tempo todo. E eu vejo hoje no posicionamento de imagem, acho que é um próximo tópico para a gente falar, qual é a sua visão do posicionamento, mas que hoje as pessoas estão querendo significar tanto que elas estão presas. Por exemplo, a questão que a gente veio falando no caminho do arquétipo. O arquétipo. Tá bom, mas será que você vai ser esse arquétipo o tempo todo? Ou será que o arquétipo não vai limitar você ali dentro de uma situação? Eu quero o arquétipo, todo mundo quer ser o governante, né? Mas será que para a sua profissão isso é importante? Será que isso significa algo? Será que isso não vai trazer uma imagem? Não é melhor você trazer uma imagem daquilo que você... da tua pluralidade? Né? E isso é um debate. Eu não uso arquétipos, eu sei que você também não usa. Mas é uma coisa que a gente vê muito. Né? Hoje é a moda. Vamos aproveitar a tendência. O modismo, exatamente. Porque... Não que não é relevante, eu volto a dizer, não que não é relevante a questão dos arquétipos, não que não seja relevante cartela de cor, super, mas, novamente, na visão macro, quando eu dei o exemplo dos médicos lá da pesquisa que saiu nos Estados Unidos, o que diferenciava ali? Eles estavam todos de scrub, que é aquela vestimenta característica de médico, né? E era preto, verde, azul e branco. E aí, qual que te causa mais dor? Foi todo mundo no preto. Qual que é o mais sério? Qual que, você acha que estudou mais? Também foram no preto. Então, entende? Então, ali, ao passo que ele passava mais credibilidade por estar de preto, ele também repelia. Então, vai muito do momento, né? Quando chega, por exemplo, pra gente, em comum, uma pessoa da área da saúde, por exemplo. Eu sou dermatologista e eu quero passar uma imagem de poder, de sofisticação total. Cara, ela mexe com beleza, né? Mas, assim como, por exemplo, semana passada eu atendi uma psicóloga. E aí eu falei pra ela, não vamos usar cores escuras. Aí a cor foi totalmente irrelevante. Sim. E decisiva. Sim. Porque eu falei, um paciente, ele não vai olhar uma foto com você de preto, marrom, roxo e vai se sentir acolhido. Ele precisa de um azulzinho, um azulzinho. Ele precisa de cores que acalmam ele, porque vivemos ainda a cultura, somos filhos de psicólogo, né? Sim. Vivemos a cultura de que psicólogo só precisa ir quem tá, com muito problema. E, na verdade, o psicólogo é um profissional que, enfim, trabalha em N esferas. Inclusive, trabalha muito com a moda também. Sim, com marketing. Né? E com marketing. Então, a cor ali foi muito decisiva. E ela achou muito estranho eu falar isso pra ela. Aí eu falei, você iria... num profissional da saúde que tivesse totalmente uma cor escura, que te apresentasse uma sensação de braveza, de incisão, você não iria. E é assim que seu paciente se sente. Isso é análogo à iluminação também. Às vezes as pessoas vão lá e a gente vê hoje com essa explosão que teve de posicionamento de imagem, que vem acontecendo, e eu acho que ela ainda vai acontecer. Que bom, né? A gente está no início, eu acho, que do caminho, nem no meio, tão pouco, muito longe do fim ainda. As pessoas realmente se atentam para isso, mas a gente ainda vê coisas que não fazem o menor sentido, né? E aí a importância de você contratar um profissional que saiba aquilo que está falando, que faça um briefing com o cliente, que entenda quem é o público dele. Uma psicóloga que trabalha só com homens tem uma linguagem diferente da que trabalha só com mulheres. Trabalha com crianças, tem uma linguagem diferente. Eu falo muito, né? Poxa, eu quero umas fotos assim mais de moda. Será que eu produzir uma pediatra como uma campanha da Ginger vai comunicar com a cliente dela? De forma alguma. Vai ficar linda a foto. Mas vai comunicar? Não vai comunicar. Então, aquilo atende a um objetivo de marketing ou atende a um desejo pessoal? E tá tudo bem. Pode atingir os dois. Mas tem que saber o que, para que e quando. Nossa, fiz as fotos, não deu muito resultado. Porque não está direcionado para o público-alvo. Foi direcionado para o seu desejo. E tá ótimo, tá lindo, fica lindo também. Mas, como profissional, eu tenho muito esse cuidado de fazer uma coisa que eu trabalho com você, eu sei que você também tem, de fazer uma coisa que vai de encontro à necessidade do cliente. Então, esses dias eu vi um caso específico de
cirurgião plástico que trabalha só com mulheres, com uma foto pose de governante, né? O sentado clássico, com uma luz lateral, metade escuro. Acho Poderoso curioso. chefão. Acho curioso. A foto em si era uma foto bonita. Ok, mas comunica? Comunica o quê? O que o sorriso comunica? O que a falta de sorriso comunica? Né? Então, Mas são isso é coisas pra se padrão, pensar. né? São os padrões que eu falo, assim, e a falta de equilíbrio, porque a gente vive uma explosão imagética, eu falo, né? Por um lado, assim, ainda bem que as pessoas estão se atentando à imagem. Um dos motivos pelos quais eu não fiz moda como primeira profissão foi porque isso, não vou revelar a minha idade, né? Mas, assim, alguns anos atrás, ninguém comprava essa ideia, ninguém levava isso em consideração. Mas já havia indícios nos portais aí de moda, nos birôs de tendência, de que as pessoas iam começar a mudar o comportamento. Veio a pandemia, onde todo mundo só se via na tela. Quando você só se vê na tela, o que você se concentra no quê, basicamente? Na roupa. Porque era um quadradinho, então eu não tinha o que eu falei antes. Eu não tinha cenário, eu não tinha luz, eu não tinha muita coisa. Era isso aqui. Então a gente foi obrigado a se comunicar muito mais completamente. Né? Cara, isso acelerou o mercado Demais. de audiovisual no Brasil absurdamente, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, que depende da imagem dele para fazer negócio. De fator de diferenciação. Exato. E eu acho que o primeiro mercado que se atentou a isso foi o mercado da beleza. Então, as mulheres médicas foram as pioneiras, não vou dizer as pioneiras, né? Mas as mulheres médicas foram as primeiras a correr muito forte para essa questão da imagem. E aí eu falo uma coisa muito legal, né? Que para a mulher que é consumidora de conteúdo no Instagram, ter uma mulher profissional liberal, que também tem uma vida cotidiana, que pode ser solteira ou casada, ou ter filhos ou não ter filhos, ou ter pet, tem uma proximidade de realidade de vida que transforma essas médicas nas atuais influenciadoras de moda, de beleza, de comportamento. E não só médicas, mas hoje médicas, advogadas, e nas mulheres que, de geral, foram para esse tipo de comunicação, né? Então, para a mulher que é consumidora apenas, que não é criadora de conteúdo, eu acho que esse mercado conseguiu criar uma nova camada de influência, mas aderente. Porque uma mulher jovem olha e fala, poxa, se eu estudar, se eu fizer isso, eu posso ser assim. Porque a Kardashian nasceu filha da Kardashian. Não tirando o talento delas. Mas elas nasceram de uma mãe que era produtora de conteúdo mundial. Facilita. Né? É um pontapé, né, Thalita? Vamos combinar que é um pontapé. Mas hoje você tem uma influência nova. E eu falo que a gente está só começando. E aí sim, eu acho que essa mulher, advogada, médica, engenheira, artista, arquiteta, que hoje está se comunicando, que tem hoje um visual específico e que amanhã ela quiser migrar para moda, que ela quiser migrar para outros segmentos, ela vai conseguir. Um exemplo clássico que eu dou da Gabriela Prioli. Advogada, âncora de televisão, de jornal, telejornal, então uma coisa muito séria, bem encaixotada, é uma referência de moda hoje. Porque ela gosta. Ela ganhou expressão para isso. E aí ela é uma influenciadora de comportamento, de opinião, de moda e de outras coisas mais, né? Como que você vê, então, essa questão e essa corrida muito grande por esse posicionamento? Você não acha que está ficando tudo meio encaixotado, não? Fazendo só um adendo que você falou uma coisa da Gabriela e pontualíssimo. Aí a gente tem um exemplo da questão do arquétipo, que a gente estava falando de ser relevante ou não. Porque a gente não é uma coisa só. Ninguém... Ai, qual que é o seu estilo? Igual a pessoa chega para mim e fala, meu estilo é qual? Vários. Ninguém é uma coisa só o tempo inteiro, porque você tem um lifestyle. Você acorda, você tem sua profissão, você vai para academia, ou você tem filho, ou você não tem, ou você... Enfim. A sua vestimenta, ela é de acordo com isso. A vestimenta, ela não é só para causar impacto, ela também tem a funcionalidade dela de proteção, de frio, de cobrir o corpo. Também tem isso, né? Não é só que a gente tá falando do boom da posicionamento. Tem a questão do conforto mesmo. Cara, eu quero chegar em casa e botar um pijama. Entendeu? Tem isso. E a Gabriela é um exemplo da estratégia. Né? Então, assim, ela estava lá, ocupando aquele espaço, ela precisava entregar aquilo.
Aí, a partir do momento que ela se tornou mãe, então, é outra coisa. Agora eu vou atacar como uma produtora de conteúdo. Então, é outra coisa. Então, é uma variante de perfis, assim, muito gigantesca. E também, conforme a gente vai amadurecendo e mudando a nossa vida, a gente vai querendo se vestir de uma maneira diferente. É verdade, é fato. Entendeu? Eu falo, uma mulher... Eu atendo muitas clientes, por exemplo, que chegam para mim, né? Thalita, eu fui mãe agora e eu não consigo mais usar salto. Mas é óbvio que ela não consegue. Durante ali 3, 4 anos da vida da criança, ela vai ficar correndo atrás da criança. Não tem como ficar correndo de salto-agulha. Mesmo que você tenha babá, você ainda vai ter... Entendeu? Então, aí é uma questão de funcionalidade. Aí a pessoa fala, mas para eu ser estilosa, para eu estar bonita, eu tenho que estar de salto. Não necessariamente. Né? Então, é o que a gente está falando. A gente tem tanta informação que é que eu tenho que usar blazer, eu tenho que usar salto e eu tenho que usar isso para estar bem posicionada. E não, né? Eu brinco, né, que eu já vesti pessoas super famosas com folha de papel, com materiais inimagináveis, porque era uma arte, obviamente, né, uma demonstração artística, mas porque ali estava causando um impacto, não é necessariamente o valor monetário daquela peça, né? Então, você não precisa estar full time de salto, de coisas e usar coisas caríssimas. E não é isso, gente. A informação vale muito mais do que... Eu ia perguntar muito das coisas caríssimas, né? A gente tem um movimento em muitos lugares do mundo, e no Brasil eu vejo isso também, da logomania. Né? Tem épocas que a logomania vira uma tendência, e tem épocas que ela sai na tendência. Hoje, 2023... logomania é tendência ou não? Acho que depende do lugar. A logomania, ela é muito vista e empregada na classe emergente, né? Mas eu falo, a primeira pós que eu fiz em moda foi psicologia, né? E isso explica, né? É uma questão de recompensa. Então, assim, eu tô me tornando uma pessoa mais rica, eu tô tendo mais poder de compra, então eu vou mostrar que eu posso fazer isso. Posicionamento. Exatamente. E é um posicionamento inconsciente, porque você quer mostrar. Eu sempre falo, eu falo para todos os clientes que eu atendo, gente, você poder comprar uma grife, isso é maravilhoso. Maravilhoso. A grife, não que marcas não tenham história, não é isso que eu quero dizer, mas a grife, ela, dentro da história da moda, são casas que têm séculos, são seculares, tem todo né? Você vai comprar uma roupa na Chanel, ela custa 50 mil reais um casaco, porque é feito na mão, lá nas montanhas da França, entendeu? É todo um trabalho que tem ali. Então, é incrível você poder comprar grifes. Mas, visualmente falando, psicologicamente falando, imageticamente falando, muitas vezes a logomania repele o seu cliente e repele os seus amigos. Porque o cliente vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, não, ela está usando isso, aquilo, é muita coisa, é muita marca, eu não vou ter dinheiro para pagar ela, eu nem vou lá ver. O amigo fala, nossa, não, fulano não vou lá. Então, assim, tem que ser usado de uma maneira estratégica. Eu falo muito isso, quando a gente vai fotografar, eu pergunto sempre para os clientes, qual é o tipo de cliente que você atende, qual é a faixa de renda dele, homem, mulher, se ele mora em São Paulo, se ele mora no interior, ou qual estado que ele mora, porque tudo isso tem interferência. E eu vejo algumas coisas, e aí você falou uma questão importante, que, não, eu quero usar essa logomania porque eu quero atingir o público A. O público não vai atingir. Não vai. Não vai atingir. E uma coisa que eu falo, que eu acho super importante, né? As pessoas falam muito de... parece que todo mundo quer atingir o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é 0,01% dos consumidores. E tem uma fatia para baixo enorme de clientes que têm poder de compra, que têm poder aquisitivo, talvez não te tragam um status de você atender aquela grande celebridade, aquela grande família de fortuna, mas tem um monte de cliente numa outra faixa intermediária, né? Abaixo, e vários degraus abaixo, com potencial de compra, e que às vezes as pessoas estão esquecendo de se comunicar com esse cliente. Estão querendo só comunicar lá em cima. O equilíbrio que eu estava falando. O cliente que olha e fala, é muito caro, não vou, e o cliente a quem ela quer atingir também não vai.
Porque não identifica nela os signos da riqueza. Porque esses não são signos da riqueza. E hoje tem um termo novo que todo mundo usa, que é o old money, que é zero logomarca. Roupas de altíssima qualidade. Pessoal, aquela blusa do Mark Zuckerberg não é, tipo, de R$10, não. Não é da Hering. Não. Eu uso da Hering. Mas o Mark não. O Mark usa de uma grife bem, bem cara. Bem famosinha. Só que custa uns $3.000. Mas o Mark pode. Mas quando eu tava muito no comecinho, assim, toda vez que a gente começa a trabalhar em algo, você sente aquele friozinho na barriga, né? E eu fui atender uma cliente, foi a primeira vez que eu entrei num closet de uma pessoa com muito dinheiro. Era do tamanho de uma casa de campo. Exato, andava com Cicerone no closet. E aí eu olhei assim, eu só identificava algumas peças. Bom, primeiro que tem algumas marcas que têm um design totalmente específico. Então você sabe. Pelo design. Pelo design. Ou pela estamparia. Só que ela tinha as coisas muito lisas, assim, muito... E eu falava... Aí eu lembro que eu olhei um vestido, assim, de renda. Nossa, eu olhei e falei, meu, que vestido maravilhoso. E ela falou, é Chanel. Aí eu olhei e falei, nossa, eu não identifiquei que era Chanel. Porque foi uma época da Chanel que acho que não sobrou nada disso. Ela falou, eu comprei num brechó. Esse vestido é de 1930, eu acho. Assim, uma relíquia. Uma relíquia. Uma relíquia, né? E eu vou usar no meu casamento. Ela ia casar, vou usar no meu casamento. Olha isso, vou usar no meu casamento. E eu falei, cara, essa mulher, ela pode pedir pra Chanel, a Chanel não pode pedir mais, mas ela podia ir na Chanel, pedir pra fazer o vestido dela com o dinheiro que ela tem. Aí ela falou pra mim assim... Ela viu que eu fiquei olhando pro vestido e fiquei... Casamento, vestido, um vestido de brechó. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Thalita... não entenda de uma maneira arrogante isso que eu vou te falar, por favor. Mas, assim, eu sou herdeira. Nunca trabalhei na minha vida. Meu pai tem dinheiro, faleceu, e eu tenho dinheiro. A pessoa rica, a pessoa milionária, ela gosta de exclusividade. Exatamente. Então, todas essas marcas, eu compro delas há anos. Eles fazem uma peça de roupa e mandam para mim. Eu não quero uma roupa que todo mundo tenha. Exclusividade é o que importa porque ela quer ter coisas que as pessoas não sabem de onde vem. E existe um conceito, né, dentro da moda sobre isso, né? Até hoje eu estava lendo. Por que está aumentando tanto os preços das coisas, dos artigos de luxo? Primeiro que artigo de luxo hoje é um investimento altíssimo no mercado. Diga-se os relógios. Quem gosta de relógio está ganhando mais dinheiro com relógios do que na Bolsa de Valores. Exatamente. Uma Chanel hoje é o valor de um carro, né? Bom, sempre foi, né? Mas está se aumentando justamente para refinar ainda mais o público. Sim. Né? Porque a gente começou a ter acesso muito mais fácil a esses itens, né? Com formas de crédito, até com essas marcas em países que nem se imaginava antes, né? Hoje a gente... Acho que as principais grifes do mundo a gente encontra no Brasil, São Paulo, no Rio, enfim. Então, eles estão cada vez afunilando mais. Por quê? As pessoas querem exclusividade. Tem um estudo de caso muito legal, que é de carro, né? E a Mercedes reinou aí durante muitos anos no topo, e ainda está no topo, claro. Mas uma marca, se eu não me engano, foi a Lexus que fez isso. Criou um carro tão potente, tão incrível, e fez ali uma propaganda que ligava o motor e tinha um copo de água, o copo nem tremia. Tipo assim, nós temos um produto melhor do que a Mercedes pela metade do preço. Qual foi a resposta da Mercedes? Aumenta o preço. Para ter estrelinha, tem que pagar o caro. iPhone. Exato. A Apple, todo mundo fala, a Apple não vende telefone, né? E aí eu falo uma coisa importante, né? O posicionamento, ele passa por marcas também, mas não necessariamente na logomania. Isso é uma coisa, às vezes, que é difícil de contextualizar. Com o cliente, então, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho fotográfico. É diferente você fazer no estúdio foto XPTO e você fazer com um fotógrafo de fotografia assinada. Aquela foto assinada tem um outro valor. Ela é reconhecida de maneira diferente. E aí eu sempre falo, né, para os fotógrafos, falo, amigo, quando a cliente posta a sua foto, ela te marca? Não, então você não é uma marca para ela. Né? Ela não precisa marcar todas, mas ela marca pelo menos uma. Ela te marca naquilo que ela faz.
Ela está fazendo um posicionamento de imagem. Fiz a foto com tal pessoa. Né? E isso é de muito valor no trabalho. Então, quando você vai fazer um posicionamento, eu falo, porque a gente, voltando ao que a gente estava falando das escalas, né? Eu quero o público A. Mira o público imediatamente acima do seu. Chegou nesse público, mira o público imediatamente acima do seu. Cresça junto com o seu cliente. Não queira pular um monte de degrau. É uma estratégia arriscada. Pode dar certo? Pode. Mas é uma estratégia arriscada. Vai subindo o degrau. Vai subindo o degrau da sua comunicação. Vai subindo o degrau da sua estética. Porque senão você pode não atingir o que você quer e perder o que você tem. Não, como é possível a imagem não estar dentro dessa estratégia? É impossível. Impossível. É impossível. Porque é ela que vai gerar o principal impacto. Eu sempre falo assim, você olha para mim aqui agora, sei lá, se alguma coisa eu falei que você não sabia, por exemplo, mas quando uma pessoa te olha, ela não sabe teu currículo. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela foi uma das primeiras da turma em Harvard. E eu olhei para ela e falei, não tá dizendo isso. E aí hoje também a gente vive vendo muitos profissionais desqualificados no mercado, que estão fazendo sucesso e que estão vendendo muito. Por quê? Porque trabalha bem a imagem. Vende mais quem faz o melhor marketing, não quem tem o melhor currículo. No longo prazo, eu acho que o que faz um bom marketing pode ir aprendendo ao longo da trajetória, mas corre o risco de perder um pouco da credibilidade quando o técnico não acompanha o marketing. E o que só é técnico e não faz marketing vai ficar andando de lado e... Então, hoje não tem mais jeito. Eu atendi uma cliente que ela me procurou para eu cuidar, né, da imagem dela e ela falou para mim assim, Thalita, mas, cara, o paciente chega na minha mesa, dificilmente ele vai sair daqui e não vai fazer um procedimento comigo, eu vendo. Eu falei, mas ele tá chegando? Porque ela falou assim, eu falei, então como ele tá chegando, né, até você. Então, o que difere você? E ela vive numa cidade menor, não, é aqui no estado de São Paulo, mas é uma cidade menor. E aí eu falei para ela, você tem o poder de dominar um mercado, porque ele é muito... Né, você está em São Paulo, está numa cidade metropolitana de São Paulo, é outra coisa, né? Falei, você pode tanto estar atuando em São Paulo, mas você tem um território ali seu, ali está prontinho. E as pessoas estão saindo daqui, estão indo para lá e não estão vindo em você. Por quê? Então, assim, eu acredito que você, quando o paciente chegar na tua frente, você vai vender para ele. Você é super qualificada. Só que ele não tá entendendo isso. Porque ele te vê de rasteirinha, de calça jeans rasgada e realmente... Que é lindo, mas de repente não comunica a profissão. Entendeu? Que ela Se ele te vê andando no parque, aí ele vai falar, putz, então a fulana tá ali no day off dela. Que legal, ela botou um jeans. Por quê? Jeans na nossa cabeça é um código, né, visual de algo despojado, mais informal. Então, ele vai entender que ela está num dia que ela não está trabalhando. Entende? Então, eu falo, realmente tudo, gente. É tudo, não tem como. Tudo passa um significado. É impossível. Eu falo, onde você vai estar disposto a pagar mais? Na feijoada na mesa de plástico ou na feijoada com talheres de prata? A feijoada é a mesma. Exato. É a comunicação que mudou, né? Tatá, conta pra mim do processo. O cliente chegou em você, te ligou. Vamos falar um caso específico nosso, do dia a dia. Thalita, quero fazer. A gente passou por esse caso, a gente conversando de uma cliente em que ela trouxe uma referência, né? Como que é esse processo? Thalita, preciso fazer uma produção de imagem para me posicionar no mercado. Como que funciona para você? Eu tenho o meu processo, você tem o seu. Então, o stylist, eu falo, cada um tem sua metodologia, né? Sua forma de trabalhar, sua assinatura, né? O stylist também tem, assim como o fotógrafo tem. Eu falo, isso é uma coisa que eu super consegui fazer, porque às vezes o cliente manda uma foto para mim, de algum lugar que ela viu e fala, é seu, né? Eu nem precisei ler seu nome, que isso é maravilhoso. Eu vi que era seu. Eu recebo isso direto. Essa foto é sua, né, Rô? É. Gente, entra no Instagram da Thalita para ver as criações que ela faz. Gente, tanto nas criações de peças para posicionamento profissional, quanto da de gestante, que são coisas belíssimas. Tatá, chegamos ao fim. Super obrigado por vir, por participar, pelo seu tempo e por esclarecer tantas coisas que às vezes no nosso dia a dia são coisas do cotidiano, mas que as pessoas não sabem. E aí é legal a gente trazer essa informação para elas. Quer deixar alguma mensagem final para a turma?
Gente, cuide das suas imagens, na verdade, mas a nossa aparência, ela conta muito, né? A gente sabe disso. A aparência, ela é... Eu falo que é 70%, porque a nossa casca é o que a gente vê primeiro, né? Mas eu sempre falo que nenhum look é sustentado sozinho. A atitude, ela também precisa, né? Então, esqueçam padrões e eu não vou servir aqui, eu não vou dar lá. A roupa, ela é para servir você, não é para você servir para a roupa, né? Então, é isso, assim. Aí é incrível, a moda é incrível. É um instrumento inclusivo, é um instrumento transformador. Bom, sou suspeita em dizer porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E eu tenho total consciência de que é uma transformação de vida, assim, para todo mundo e tal. E ser apaixonado pelo que a gente faz toda a diferença no resultado final para o cliente e para nossa qualidade de vida. É isso. E chegamos ao final de mais um Rodricast, que hoje contou com a presença da maravilhosa Thalita Ribeiro, designer de moda e stylist, que trouxe para a gente um pouco do conhecimento e do processo de criação de imagem, não só para grandes campanhas de moda, mas também para profissionais que querem se posicionar no mercado. Thalita, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Beijo para vocês.